Então, bom dia a todo mundo. Estamos iniciando aí uma aula de tecnologia e sociedade. E hoje a gente vai tratar nessa primeira aula, do desenvolvimento do capitalismo e dos aspectos sócio-históricos relacionados a esse desenvolvimento e da relação entre o desenvolvimento capitalista, o desenvolvimento econômico, as transformações sociais e as tecnologias que foram sendo inventadas, utilizadas largamente e que trouxeram impactos muito fortes para as sociedades em seus respectivos períodos. Então a gente vai fazer uma reflexão sobre isso, a relação entre a tecnologia e a sociedade, falando sobre os impactos da tecnologia sobre a sociedade e de que maneira aquela sociedade, esse tipo de sociedade capitalista, influencia no desenvolvimento das tecnologias. Porque, num primeiro momento, a gente vai fazer esse apanhado histórico, tá? De como é que a Revolução Industrial aconteceu aí a partir do século XVIII, e num segundo momento, depois que a gente falar sobre esses aspectos propriamente históricos da Revolução Industrial, ou das diversas fases da Revolução Industrial, nós falaremos um pouco do ponto de vista teórico, o que dois analistas compreendem como fatores importantes para explicar o porquê do desenvolvimento tecnológico tão rápido e tão abrangente que a gente visualiza aí desde o século XVIII e não visualizou em outros períodos históricos em outras sociedades humanas. Então, aí a gente vai trabalhar um pouco da visão teórica tanto do Karl Marx quanto do Joseph Schumpeter, para compreender o que está aí nos mecanismos da sociedade capitalista, da economia capitalista, da economia de mercado, que permite esse desenvolvimento tecnológico tão amplo e abrangente. Então, basicamente, esse é o objetivo da aula de hoje. Então, vou fazer eu preparei uma apresentação aqui e vou apresentar para vocês. Rapaz, o Google Meet está com umas coisas novas aqui que eu nem sabia. Mas, enfim, depois eu testo, tá? Então, bom dia aí todo mundo que está chegando, tá bom? Para quem não me conhece, quem não esteve na aula passada, eu sou o professor Pedro, sou sociólogo e ministro essa aula de tecnologia e sociedade. Para mais informações sobre mim, sobre a disciplina, inclusive, acompanha lá no Google Sala de Aula, onde já tem um plano de ensino, um cronograma de aulas, e também a última aula que eu já deixei disponibilizada, a gravação, também tem algumas informações relevantes. Enfim, vocês estão vendo a apresentação aí, né, meus caros, minhas caras? A gente vai falar sobre a sociedade capitalista e, particularmente, a Revolução Industrial. Revolução Industrial, e aí é importante o termo revolução, porque às vezes a gente pensa em revolução em algo abrupto, né, que traz uma mudança, transformação muito abrupta. E, na verdade, o conceito de revolução industrial, ele se refere a uma transformação muito ampla da sociedade, mas algo não tão abrupto, né? Cada fase da Revolução Industrial, e a gente está falando assim em Revolução Industrial, a gente pode falar também em revoluções industriais, né? Porque a historiografia, a sociologia costuma dividir, do ponto de vista didático, para melhor compreensão, a Revolução Industrial em 3 períodos, tá? E, tradicionalmente, a gente tem essa divisão em 3 períodos, e tem surgido a ideia de uma quarta fase, um quarto período da Revolução Industrial. Então, a gente tem a primeira fase da Revolução Industrial no século XVIII e XIX,
a gente tem uma segunda fase da Revolução Industrial, ou seja, entre 1750 e 1850, a segunda fase da Revolução Industrial entre 1850 e 1945, até o fim da Segunda Guerra Mundial. Uma terceira fase, a partir de 1945, e é mais consolidado até os dias de hoje, até o início do século XXI, só que tem sido discutido a ideia de indústria 4.0, que vocês, quem já trabalha com tecnologia, ou mesmo, enfim, interessados em tecnologia, já deve ter ouvido falar, que seria essa quarta fase da Revolução Industrial. E a gente vai ver um pouco quais são as transformações, quais são os impactos, o que caracteriza cada uma dessas fases, e vamos chegar aí, pretendemos chegar, pelo menos do ponto de vista de introdução, ao que é entendido, compreendido hoje como o início de uma quarta fase da Revolução Industrial, tá certo? Então, antes de começar propriamente sobre a Revolução Industrial em si, acredito que vocês estejam vendo uma imagem aí, não sei se vocês já ouviram falar, da Eulípila. Alguém já ouviu falar da Eulípila? Que bom que já tem pessoas que ouviram falar. A Eulípila, ela é uma máquina a vapor, tá? Inventada por Heron de Alexandria, ou Heron de Alexandria, no primeiro século, né, cristão, né, no primeiro século da era cristã. Heron viveu entre 10 e 80 depois de Cristo. Ele fazia parte dessa proeminente, não vou falar que é uma escola de Alexandria, mas dessa cidade de Alexandria, que é conhecida mundialmente por sua biblioteca de Alexandria, que reuniu mais de 500 mil volumes, praticamente tudo que se conhece atualmente sobre todas as obras que se tinham escritas no mundo antigo, praticamente foram reunidas e que se difundiram, foram reunidas na Biblioteca de Alexandria, que reunia vários intelectuais do mundo mediterrâneo, da Europa Ocidental, da Europa Oriental, do que a gente conhece como Oriente Médio. Alexandria era o grande centro do saber do mundo antigo, que girava não só em torno da Biblioteca de Alexandria, mas de várias escolas filosóficas e, enfim, matemática, várias coisas se desenvolveram. E Heron era um cara desse meio aí. E ele inventou essa máquina, que é a primeira máquina a vapor conhecida, tá? Alguém colocou aqui que é um maçarico. Na verdade, você tem a queima por meio de óleo ou de gravetos, né? Queima de um fogo que esquenta uma cumbuca de água. Essa água sobe por um tubo, e esse tubo começa a girar, né? Cada um por um lado, e esse tubo começa a girar. Essa máquina, de fato, não tinha serventia nenhuma, mas mostra a questão do vapor, como é que ele podia fazer, por exemplo, estimular um movimento mecânico. A questão é que essa máquina a vapor, essa invenção do Heron de Alexandria, ele mostra que já se conhecia no mundo antigo as propriedades do vapor para a realização de um movimento mecânico. Só que, naquele momento específico, não se tinha uma utilidade, né, para aquilo ali. E mais do que não se tinha utilidade, poderia até se descobrir ou se pensar em uma utilidade para aquilo. O grande ponto é que o desenvolvimento dessa máquina não foi para frente, primeiro porque, em alguma medida, a Biblioteca de Alexandria, esse centro do saber que se tinha em Alexandria, depois deixou de existir. A biblioteca foi destruída por revoltas cristãs, né,
no final do período antigo, né, na que a gente chama de antiguidade tardia. Os intelectuais fugiram lá de Alexandria, né, nesse momento, e se dispersou e se perdeu muito conhecimento. Tanto é que a Biblioteca de Alexandria, inclusive, foi destruída algumas vezes, as outras escolas, os outros centros de saber de Alexandria também se perderam ao longo de um tempo. Deixa eu só ver aqui. Tá. Bom, e o que aconteceu é que a sociedade no mundo antigo e também no período posterior, né, que a gente conhece como Idade Média, o uso de uma máquina a vapor, ela não tinha aquela utilidade necessária, não tinha uma utilidade para fomentar, por exemplo, o desenvolvimento posterior. Só mais de 1.500 anos depois, uma máquina parecida como essa, foi ser utilizada. Então a gente tem, em determinado momento, as máquinas modernas a vapor sendo desenvolvidas ao longo da história. Então, a primeira que a gente pode falar, eu acho que vale a pena mencionar, é a máquina de Giovanni Branca, tá? Que é um inventor, um físico, um inventor italiano, que em 1629 ele desenvolve a máquina, ou como é, la máquina, em italiano, que é uma máquina a vapor que começou a ser utilizado, ou era utilizado por ele, basicamente, para moer trigo e outros grãos de maneira, digamos assim, automática, tá? Então, uma máquina bastante complexa até, com várias engrenagens. Isso a gente está falando um período de renascimento, do renascimento italiano, né, onde a gente tem aí Leonardo da Vinci, enfim, apesar do Giovanni Branca não ser florentino, não estar no centro da região do Renascimento, o Giovanni Branca, ele está naquele momento também histórico em que vários inventores ou várias inovações, tanto do ponto de vista da arte, quanto algumas do ponto de vista de outras tecnologias, vão sendo descobertas. Inclusive, Galileu Galilei também está nesse período. Então, é um período de efervescência. Tá? Isso eu acho que é uma coisa importante. Só que mesmo essa máquina do Giovanni Branca, ela causa pouco impacto, por mais que ela tivesse uma serventia, ela tivesse uma utilidade produtiva, ele não causa tanto impacto. A gente ainda não está falando de um período de revolução industrial. A gente está falando de um período pré-revolução industrial, já num sistema, numa sociedade em que o mercado, a economia baseada nas trocas livres de mercado, elas vão sendo estabelecidas, essa sociedade vai se iniciando, né? A gente está no período mercantilista, nós temos as grandes navegações já aconteceram, a gente tem o período colonial nas Américas, a gente tem um comércio muito desenvolvido por Portugal e também pelas cidades italianas com o Oriente, né, com a Índia, e aí você tem nesse período o desenvolvimento dessa máquina, que também causa pouco impacto para o futuro. Inclusive, a máquina seguinte que eu quero falar com vocês, que é a máquina do Thomas Savery, um inglês, desenvolvido em 1698, ele tem aparentemente nenhuma relação com essa máquina do Giovanni Branca, mas ele é uma máquina a vapor que se desenvolve a partir dos estudos físicos da propriedade, por exemplo, do vácuo e do próprio vapor desenvolvido por Blaise Pascal lá na França, enfim. O Thomas Savery desenvolve uma máquina em 1698, que é uma máquina para retirada de água, é uma máquina a vapor também,
que funciona para retirada de água de minas. O processo de mineração já está acontecendo. A gente não tem máquina a vapor ainda, mas as minas de carvão, elas são importantes na Inglaterra, principalmente para gerar aquecimento, né? Para as casas, a gente tem período de longo de inverno, e aí não apenas a lenha é utilizada, mas também o carvão. Então, nesse período, a mineração é uma atividade importante, econômica importante na Inglaterra, e não só de carvão, mas também de minério de ferro, e o Thomas Savery desenvolve uma máquina para bombear a água das minas de carvão para fora da mina, tá? E essa é uma outra máquina que já serve de base para a máquina de Thomas Newcomen, que utiliza também, faz um aprimoramento da máquina do Thomas Savery e utiliza a energia a vapor para também fazer o bombeamento de água de minas de carvão, tá? E essa máquina de Thomas Newcomen, ela é aprimorada por James Watt, que vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos a gente fala em megawatt, a gente vai falar em termos de energia elétrica, né? A unidade de medida da energia, de energia elétrica, de energia, né? Na verdade, ela é uma das unidades principais usadas é o watt, né? O megawatt, o gigawatt de produção de energia. E o James Watt, ele desenvolve uma máquina a vapor, também primeiramente voltado para a retirada de água do carvão, mas que depois passa a ser utilizado também na produção, no movimento de teares mecânicos que vão sendo desenvolvidos para a produção de tecido e produção de roupa. E a partir de 1769, a partir dessa invenção, dessa inovação tecnológica do James Watt, a gente tem o que a gente conhece como Revolução Industrial, tá? E a Revolução Industrial, ela tem uma importância porque ela causa um impacto muito forte em toda a sociedade europeia, que vinha se expandindo, que amplia sua expansão a partir da Revolução Industrial e passa a dominar todo o planeta. Toda a face da Terra passa a ser dominada pela Inglaterra a partir dessa Revolução Industrial. Não a partir simplesmente das máquinas do Savery, do Newcomen ou do Watt, mas principalmente pela maneira como essas máquinas são utilizadas na indústria e como a sociedade inglesa se organiza. Mas para falar de Revolução Industrial, a gente tem que voltar algum período atrás, tá? Por quê? Porque a Revolução Industrial, como a gente viu, a máquina Eópila, tá? Ela é desenvolvida no século I a.C., difícil, né, falar, a máquina do Héron, tá? É desenvolvida no século I, não é aprimorada. A máquina do Giovanni Branca, ela é desenvolvida em 1600 e pouco, mas também causa pouco impacto. E a máquina do Savery, depois se torna a máquina do Newcomen e do Watt, ela é utilizada amplamente e vai ser desenvolvida em outras paragens, como locomotivas a vapor, como motor a vapor de embarcações, de grandes barcos, e vão ser utilizados pela indústria têxtil na Inglaterra, que vai ser a grande força dos ingleses. Mas para a gente pensar nisso, a gente tem que pensar o que vem antes disso tudo. Então, a primeira coisa que vem antes dessa história toda são questões políticas importantes. São mudanças sociais, são questões sociais que são fundamentais para a compreensão dos impactos dessas máquinas e do tipo de sociedade que permite que essas máquinas vão se desenvolvendo e vão se aprimorando ao longo da história. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem, no século XVI, no século XVII, a gente tem uma transformação
na Inglaterra muito forte. Vamos lá, pensando, a gente sai do período medieval. Saída do período medieval se dá no século XV, a partir, né, a historiografia coloca como marcador, mas enfim, a sociedade mudou pouco por conta disso, mas a partir disso aí tem uma transformação grande, a partir do momento em que os turcos tomam, o Império Turco Otomano toma a cidade de Constantinopla, né, que vai se tornar Istambul. A partir desse momento, o comércio que era desenvolvido entre Europa e Oriente, ele é interrompido, ele é dificultado, porque as cidades italianas, que eram grandes centros urbanos na época, era a localização mais rica da Europa naquele período, essas cidades que tinham na cidade de Constantinopla um ponto importante para esse comércio, eles passam a não ter. E aí a gente tem expansão marítima portuguesa, né, a partir do século XV, e que vai contornar a África, tem a descoberta da América, enfim, que traz uma grande transformação na história do mundo. E a Inglaterra está vivendo isso. A gente tem a formação dos primeiros estados nacionais, primeiro com Portugal, depois com Espanha, França, Inglaterra. Esses estados nacionais vão se consolidando, vão se construindo, e o rei da Inglaterra começa a se preocupar nesse processo competitivo, porque não eram grandes empresas competidoras apenas, eram grandes estados competidores. Inclusive, a Holanda tem uma relação muito forte entre uma grande empresa, a maior multinacional que talvez já tenha existido, que é a Companhia das Índias Ocidentais, as Companhia das Índias Orientais, essas duas grandes empresas que eram ligadas ao Estado holandês e que vai ser muito importante para o desenvolvimento, inclusive, do capitalismo. Mas aí a gente tem um período em que a própria coroa inglesa começa a se preocupar também nesse processo de expansão, de enriquecimento. A Inglaterra também começa um processo de colonização da América do Norte, começa a financiar os chamados corsários, que são piratas pagos pela coroa inglesa para capturar as riquezas carregadas por navios espanhóis e portugueses também. Logo em seguida, no século XVI para o século XVII, principalmente início do século XVII, os portugueses fazem um acordo com os ingleses de paz, ou seja, evitando os corsários, né, evitando o ataque de corsários ingleses, faz esse acordo de paz com os ingleses e, ao mesmo tempo, faz acordos comerciais. Dentre esses acordos comerciais, tem um acordo entre Portugal e Inglaterra, em que os portugueses vendem vinho para a Inglaterra e a Inglaterra vende tecidos para os portugueses. Aparentemente, um acordo bom para os dois lados, tá? Talvez até melhor para Portugal, porque se consome mais vinho do que se consome roupa, vestuário. E aí, Portugal e Inglaterra passam a ter esse acordo. A Inglaterra também tem um processo protecionista, né? Isso é aprovado uma lei inglesa. Não, antes de falar isso, a Inglaterra passa por uma mudança política importante. A burguesia ascendente na Inglaterra começa a se contrapor ao Estado absoluto, ao Estado absolutista inglês. E aí vem a famosa Revolução Gloriosa, que faz com que a autoridade do rei seja submetido à Carta de Direitos, ao Bill of Rights, ou à Declaração de Direitos, que é uma constituição, né, uma espécie de constituição, em que o rei ele vai responder a autoridade máxima não é mais o rei, passa a ser essa Declaração de Direitos, que vai falar sobre os direitos das pessoas, dos cidadãos ingleses, que submete o rei, e que também o rei vai se submeter ao parlamento. O parlamento está logo abaixo da Carta de Direitos, tem que respeitar essa Declaração de Direitos, mas também a autoridade do rei ele não é maior do que esse parlamento. Parlamento esse muito diferente do parlamento
que a gente conhece atualmente, né, que é eleito por toda a população, enfim, aquele parlamento era eleito basicamente uma parte do parlamento pelos aristocratas e outra parte do parlamento por essa classe em ascensão, esse grupo social e econômico em ascensão, chamado, que a gente conhece como burguesia, que eram pessoas que tomavam conta dos comércios nas cidades, chamados burgos, né? Então, essa burguesia, essa classe ascendente, que tinha muito dinheiro, que patrocinava, dava o dinheiro ao Estado, para o Estado fazer suas expansões, os seus gastos, essa burguesia, com parcela da aristocracia, começa a submeter o rei a determinadas limites, a determinadas limitações que constavam na Declaração de Direitos, e passa a ser o parlamento e não o rei o responsável pela elaboração de leis. Então a gente tem a primeira monarquia constitucional parlamentarista do mundo, feita por essa Revolução Gloriosa. Então a Revolução Gloriosa, ela transforma a Inglaterra. Oliver Cromwell depois ascende ao poder e vai fazer uma série de reformas. Entre essas reformas, ele vai falar o seguinte: vai estabelecer o livre comércio, um estímulo ao livre comércio. Só que o livre comércio que os ingleses iam fazer, ou um estímulo ao livre comércio, ele coloca que os ingleses que quiserem comprar ou vender produtos na Inglaterra, para ter acesso a esse comércio, eles teriam que passar deveriam ser transportados por navios, somente navios ingleses. E aí a gente tem o início de uma indústria naval inglesa, né, que vai ganhar cada vez mais importância e tornar a Inglaterra, inclusive, a maior potência naval do mundo, que era a Espanha até então. Então, a Inglaterra e a Espanha eram as duas grandes potências mundiais naquele período. A Espanha, financiada pelo ouro descoberto nas Américas, e a Inglaterra, que vinha se construindo enquanto potência, a partir desse comércio que vinha fazendo, e principalmente a partir desse ponto que o comércio inglês era um comércio feito pela indústria naval inglesa. Então, esse é o contexto histórico que precede a Revolução Industrial. E a partir desse momento, a Inglaterra começa a estimular também as suas produções industriais, uma vez que a Inglaterra não tinha nenhuma riqueza dessa tão forte quanto a Espanha tinha, com o ouro descoberto nas Américas, principalmente no México e ali no Peru, especialmente ali no Peru, que tinha muito ouro sendo extraído das terras peruanas, e enriquecia a Espanha. Portugal, que não era tão rico quanto a Espanha, mas tinha o comércio, com o controle do comércio com a Índia, que era importante, e principalmente, e também, não principalmente, porque o comércio com a Índia era a principal fonte de recurso, mas Portugal disputava esse comércio, inclusive com os holandeses, mas o Portugal também tinha produção aí de cana-de-açúcar nas colônias, tanto da costa africana, da Ilha da Madeira, e com as regiões do Brasil, nordeste do Brasil, que tinha uma produção importante aí nesse período. Então, esse é o período que precede a Revolução Industrial. Logo em seguida, isso é pouco falado, mas o Celso Furtado, que é um economista importante na história do Brasil, ele vai dizer, e ele vai resgatar uma coisa que depois percebe-se que é um fator importante, que um pouco antes da Revolução Industrial, um pouco antes de 1750, Portugal descobre ouro no Brasil. Ouro em Minas Gerais. E quando Portugal descobre ouro nas Minas Gerais, em Ouro Preto, a região de Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, enfim, o polo econômico brasileiro sai do Nordeste, sai ali da produção de cana, de Pernambuco, Bahia e tudo, e desce para o Rio de Janeiro como porto, né, como uma região portuária, e passa a ir nesse caminho do interior do Brasil, né,
a região de Minas e Goiás também, em certa medida. E aí o ouro brasileiro começa a ser extraído. Portugal descobre ouro. E o que Portugal tinha? Tinha um comércio, um acordo de livre comércio com os ingleses. Os ingleses vendem tecidos, móveis, enfim, uma série de coisas. A indústria inglesa, não uma indústria maquinofatureira ainda, ainda não é a indústria que a gente conhece, a indústria a vapor, mas uma indústria manufatureira, né? Uma divisão de trabalho nas oficinas de artesanato em que o nível de produtividade ainda era maior do que os artesanatos produzidos individualmente por artesãos típicos do período medieval. E quando você tem, então, esse período aí do século XV, XVI e até XVII, é um período onde se desenvolve essa manufatura, essa divisão do trabalho dentro das oficinas que aumenta a produtividade. Então, essa é a primeira fase, a primeira etapa dessa revolução industrial, é essa manufatura. Quando James Watt produz aquela máquina a vapor, e para o James Watt, inclusive, produzir aquela máquina a vapor, ele precisava de recursos. E esses recursos vêm muito em virtude do acúmulo de capital que os ingleses tiveram pelo comércio com Portugal, nesse período, do século XVI, XVII, principalmente, e esse início do século XVIII, com a descoberta do ouro do Brasil, e Portugal, que isso é uma coisa interessante. A relação de países, hoje, os países são poderosos quanto mais exportam do que importam, né? Hoje a gente pensa nisso, assim, é importante, mais importante o país exportar do que importar, porque a exportação gera divisa, né, dinheiro internacional, dólar e tal. Mas naquela época, a lógica não era essa. A lógica de você exportar significa que você está tirando a riqueza que você tem no seu país e levando para outro, em troca de recursos, mas você não está enriquecendo. Um país rico era um país que importava muito, que conseguia importar serviços e produtos para que sua sociedade crescesse, sua sociedade fosse abundante. Então a Espanha era isso, construir, inclusive as várias construções que você tem, a Espanha tem muitas construções bonitas, Portugal também, algumas do período medieval, mas muita coisa do período do ouro, tá? E aí Portugal enriqueceu nesse sentido e passou a consumir muito mais produtos ingleses. E isso possibilitou um acúmulo de capital por parte dos ingleses, que puderam investir, que sem ter onde investir, puderam investir na sua industrialização, no desenvolvimento de maquinários cada vez mais eficientes para o processo de produção industrial. Então, essa história toda foi que possibilitou, né, o acúmulo de capital, uma burguesia que não tinha outra fonte de recurso que não fosse o próprio processo industrial, não tinha riqueza, não tinha terras altamente produtivas, então os ingleses optaram, essa burguesia inglesa optou por por investir na sua industrialização, principalmente a partir da venda de produtos, por exemplo, têxteis, que é a primeira grande indústria inglesa. E o que acontece nesse sentido? Para produzir produtos têxteis, os ingleses precisavam de quê? De lã. A maior parte da produção dos produtos têxteis naquele período eram feitos de lã. Lã, né, é um produto dos carneiros. Você precisa ter pasto para esses carneiros, né, para as ovelhas, enfim. E aí você precisa de pasto. As terras no período medieval eram terras que estavam sob o domínio dos aristocratas, que disponibilizavam essas terras para os servos, para as pessoas que trabalhavam no campo. Essas pessoas davam sua parte da sua produção como parte de um pagamento de impostos, uma obrigação para os nobres, e os nobres vendiam, trocavam, consumiam aquilo ali, mas essa era a dinâmica, e você tinha uma vastidão de terras comuns, utilizadas muito pelos camponeses, que
que eram utilizadas de maneira as terras chamadas terras comunais, que eram amplamente utilizadas por esses camponeses e que, a partir do momento em que esse processo de industrialização começou, passou a demandar cada vez mais produção de ovelhas. E a burguesia fez um acordo com parte da aristocracia, falando assim: olha, eu posso te dar um retorno maior em termos de riqueza, né, te dar um retorno financeiro, se você criar ovelhas para mim. E o que fizeram os nobres? Aceitaram, tá bom, funciona para você, funciona para mim, mas qual terra a gente vai utilizar? Bom, essas terras dos camponeses e as terras, inicialmente as terras comunais, que eram terras que eram utilizadas por todos, eles fecham, eles cercam essas terras passam a ser utilizadas para a produção de pasto e produção de ovelhas. Os camponeses começam a ser expulsos desses lugares, não só das terras comunais, mas também das terras onde eles tinham suas residências. Eles começam a ser expulsos, eles não têm para onde ir, vão para as cidades industriais que estão se formando. Essas cidades estão precisando de mão de obra. Esses operários, esses camponeses se tornam os operários, vão ocupar essas cidades em lugares insalubres, inicialmente insalubres, vão piorar sua qualidade de vida imensamente e vão construir essa sociedade industrial que primeiro floresce na Inglaterra, mas depois também vai para a França, vai para os Estados Unidos, vai para a Alemanha e vai se disseminar em todo o mundo. Então, quais são as invenções que vão surgindo ao longo desse período que eu estou falando isso? Então, você tem essa realidade de cercamentos, que inclusive expulsa esses camponeses para as cidades, gera uma série de problemas sociais, um empobrecimento enorme da sociedade, mas que vai impulsionar essa indústria nascente inglesa aí na primeira fase da Revolução Industrial. Entre as invenções que são feitas nesse período, utilizando a máquina a vapor, temos a locomotiva, né, que passa a ser utilizada para transporte de cargas, matérias-primas e mercadorias entre as minas de carvão, por exemplo, e aí a gente vai ter o início da utilização do carvão como combustível para essas máquinas, né, a vapor. O próprio carvão sendo utilizado como combustível para o motor da locomotiva, né, do trem. Os barcos movidos a energia a vapor também, os barcos a vapor, que vai fazer uma modificação, porque até então os barcos eram a grande tecnologia, a grande inovação era a utilização de barcos à vela, cada vez mais complexos. Então, né, como as caravelas, os galeões, enfim, vários tipos de barco. Então, com a máquina a vapor, você consegue subir o rio, você consegue se movimentar sem vento, você consegue uma série de coisas que você não conseguia fazer, reduzir as rotas, reduzir o tempo entre essas rotas e ampliar o comércio. Então, isso traz um impacto muito positivo no processo de industrialização, no processo de no comércio que está surgindo no mundo nesse período, e a máquina a vapor ele é o elemento importante nisso aí, que melhor simboliza. E a próprio tear, né, mecânico e movimentado por energia a vapor. Inclusive, assim, o tear mecânico, ele é inventado antes da máquina a vapor. Tá? Ele é inventado antes da máquina a vapor, mas a partir da energia motriz gerada por exemplo, por rios, né? Pelos moinhos a água. Mas, enfim, depois com a máquina a vapor, você não precisa ficar do lado do rio para montar uma indústria, uma pequena indústria de uma pequena indústria têxtil. Então, a Revolução Industrial e a transformação da sociedade, ela traz essas inovações, mas também traz uma série de problemas sociais. Cidades cada vez mais poluídas e cada vez mais insalubres para a população, então a quantidade de doenças que surgem, a expectativa de vida cai inicialmente, tá? Depois ela de vida da população cai, pessoas morrem cada vez mais cedo, crianças
trabalham na indústria, você não tinha regulamentação nenhuma em relação à mão de obra infantil, então crianças de 8, 9, 10 anos já trabalhavam na indústria, inclusive na indústria de carvão, tá? Várias, com o desenvolvimento, o aprimoramento de máquinas, vários trabalhadores que trabalhavam em oficinas passam, né, nas indústrias, eles são demitidos constantemente porque eles são substituídos por indústrias, trabalhadores que trabalham jornadas de trabalho de 16 horas diárias, 18 horas diárias, que ganham salário de miséria, salário de fome, que não conseguem sobreviver com o salário que ganham, e a alternativa a isso, que não era nenhuma, que não tinha trabalho para essas pessoas, não tinham renda, não tinha como comer, faz com que haja uma piora cada vez maior na vida dessas pessoas, inclusive levando a revoltas, a movimento ludistas, como aconteceu de quebra de maquinários, ou um movimento cartista, que é um movimento de trabalhadores que vão se organizar em sindicatos, né? Os primeiros sindicatos surgem na Inglaterra, e que vai, por meio dessas revoltas, vão estabelecer uma série de direitos. Por exemplo, entre as reivindicações, o direito ao voto universal do homem, né? Inclusive até porque o voto feminino vai ser instituído só em 1917, lá na União Soviética. Primeiro lugar onde há o voto feminino permitido. Então, o voto masculino também era censitário. Em qualquer, né, por exemplo, no parlamento inglês, que era o primeiro lugar onde havia essa ideia de democracia, ele é um voto que dependia da renda das pessoas. Então, os trabalhadores estavam completamente fora daquele. Então, os trabalhadores queriam o quê? Direito a participarem da vida política da sociedade, o que não lhes era permitido, e o direito de serem representados também no parlamento, o que não acontecia. Bom, para vocês terem uma noção de quais os impactos da Revolução Industrial sobre a mão de obra, sobre a jornada de trabalho, por exemplo, em média, a jornada de trabalho entre os anos 1650 e 1750, ou seja, pré-Revolução Industrial na Inglaterra, era de 45 a 55 horas, tá? Na França era de 50 a 60 horas, mas a gente já está falando de um período capitalista, tá? De um mercantilismo, de uma sociedade cada vez mais burguesa, no sentido de que os poderosos ainda eram os burgueses. A gente está falando desse período, que é uma jornada de trabalho alta, mas com a industrialização, com o processo, com a invenção da máquina a vapor, com um processo cada vez maior de industrialização, essa jornada de trabalho salta de 45 a 55 horas média para 72 a 80 horas na Inglaterra e também na França, tá? A Inglaterra começa a Revolução Industrial porque é logo acompanhado pela França. Essa perda de qualidade de vida que tem entre os trabalhadores ingleses também se tem entre os trabalhadores franceses. E se tem tanto que, diferentemente da Revolução Gloriosa que tem na Inglaterra, chamada Revolução Inglesa, que acontece em relativa paz, sem tantas manifestações, não muito conturbado, é conturbado, mas não tanto. Na França, isso vai vir a Revolução Francesa, de 1789, que vai passar, inclusive, por um período de terror, mas é muito em virtude a Revolução Francesa acontece dessa maneira muito em virtude da penúria que passava a população. A população mais pobre estava numa situação de muito empobrecimento por conta da Revolução Industrial que também estava acontecendo na França, estava iniciando na França, principalmente a França urbana, né? Na França rural se tinha uma característica ainda muito feudal, mas a França urbana, principalmente parisiense e de outras grandes cidades, digamos assim, já existe uma classe operária se construindo que vai se aliar àquela burguesia cada vez mais poderosa também na França e vai derrubar a monarquia francesa. Mas, enfim, então a jornada de trabalho amplia-se muito, tanto na Inglaterra quanto na França. E a partir do momento em que há uma série de legislações que começam a regulamentar o trabalho, a gente tem uma redução da jornada de trabalho de 58 a 60 horas na Inglaterra e de 60 a 68 horas na França. Inclusive, a primeira regulamentação da jornada de trabalho é uma regulamentação para 12 horas diárias.
depois vai diminuindo cada vez mais, mas a gente chega aí no mundo atual, em média, 8 horas, né? Uma jornada mais ou menos de 8 horas diária, média, mas na Inglaterra, a primeira limitação de jornada de trabalho limita para 12 horas diárias, enfim. E estabelece aí a questão do descanso remunerado, coisas que não existiam no início da Revolução Industrial. Basicamente, era a lei, as leis de mercado. O empregador ele podia colocar qualquer condição para o empregado, não tinha que respeitar nada. Enfim, e aí a gente tem o que a gente chama as fases da Revolução Industrial. A primeira fase, que inicia aí a partir da invenção e da utilização das máquinas a vapor, principalmente dessa máquina do James Watt. A segunda Revolução Industrial começa a partir de 1850, com outras características, a terceira Revolução a partir de 1945, e a quarta Revolução Industrial a partir, que a gente pode falar aí, a partir de 2010, né? A primeira Revolução Industrial, as principais tecnologias utilizadas era o carvão como fonte de energia, a máquina a vapor como força motriz, a locomotiva como meio de transporte e o telégrafo como meio de comunicação. O telégrafo também é inventado mais ou menos nessa época e começa, nossa, imagina você ter um tipo de comunicação meio que instantânea, né? Em que você consegue se comunicar com pessoas de lugares diferentes. E o telégrafo foi inventado lá nos Estados Unidos. Tanto o telégrafo aéreo, se eu não me engano, o telégrafo aéreo não, o telégrafo elétrico, né? Que se utilizava de eletricidade. E o primeiro telégrafo criado, ele opera entre Washington e Baltimore, nos Estados Unidos. E isso começa a fazer uma revoluções que eu acho que são importantes, grandes transformações que a gente vê, que se hoje a gente tem internet, a gente consegue se comunicar por meio da internet, a gente deve agradecer a esses, né, a gente tem que lembrar dessas invenções, e a primeira invenção que a gente pode falar em termos de tecnologia de comunicação é o telégrafo, tá? E, inclusive, é a partir daí que é inventado o código Morse, né, que é o código feito pelo Morse, lá nos Estados Unidos, para estabelecer, digamos, códigos de comunicação, utilizando diferenças entre pulsos curtos e mais longos para cada tipo de letra, enfim, você conseguia mandar mensagens mais automáticas. Eu me lembro, talvez das pessoas mais velhas, hoje em dia eu acho que já nem existe isso, acho que não existe mais, mas eu me lembro, porque é utilizado por meio do telégrafo que a gente tem, por exemplo, o telegrama, né? O telegrama se utilizava do meio de comunicação do telégrafo, e eu me lembro eu pequeno, minha mãe lá mandando telegrama para o meu avô, minha mãe morando aqui, meu avô em Brasília, e meu avô morando no Rio de Janeiro. Eu estava lendo sobre o telégrafo e falando assim, nossa, foi por meio do telégrafo que a gente mandava telegrama, que eram comunicações instantâneas, escritas instantâneas. Isso até pouco tempo atrás era utilizado, né? Porque a opção é isso, que era carta, demorava um pouquinho para chegar, né? E o telegrama eu lembro que era tipo Twitter, você tinha limitação de caracteres, de letras, enfim, de tamanho para comunicação, eram comunicações curtas. Mas enfim, então essas são invenções interessantes. Inclusive o telégrafo e esses mecanismos de comunicação, eles são importantes para a comunicação de longa distância, inclusive para a guerra. E modificou a maneira como as pessoas faziam, não, como os países faziam guerra, porque possibilitava a comunicação entre frentes diferentes. E uma dentro das estratégias de guerra, era cortar as comunicações feitas pelo telégrafo. Então, aquilo ali era uma linha de cobre que fazia essa comunicação. Se você corta essa linha de comunicação, você corta a comunicação e você pode causar um apagão dentro do exército, ficar sem
sem um comando central, e você pode surpreender as linhas inimigas sem chance de uma retaliação imediata por falta desse comando. Então, isso é interessante, que muda a estratégia de guerra, e o fato dessa estratégia de guerra, de você cortar a comunicação, como eu falei lá na aula passada, talvez eu tenha falado, agora eu não lembro, mas isso é um fator determinante para a invenção da internet. Porque a internet é justamente uma rede descentralizada em que você corta um lugar de comunicação, mas você tem os sinais podendo percorrer outros caminhos, outros nós, para chegar a informação até determinado ponto. Então, a invenção da internet, quando era ARPANET, né, quando era justamente com esse objetivo de descentralizar o processo de comunicação, impedindo, por exemplo, um apagão no comando de guerra. Enfim, então essa é a característica da primeira Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial é a revolução que ocorre a partir, tem como tecnologias principais o uso, né, a gente está falando a partir de 1850, o uso do petróleo como principal tecnologia, o motor de combustão interna como principal força motriz. Então, esse motor de combustão externa, que era o motor a vapor, ele perdia muita energia, ele era muito ineficiente do ponto de vista de eficiência energética, enquanto como o motor de combustão interna ele é muito mais eficiente, e ele se utilizava principalmente desse tipo de combustível, que é um combustível líquido, que é a partir do petróleo, do óleo diesel, da gasolina, que passam a ser fundamentais aí dentro e é até hoje fundamental dentro do processo de geração de energia. A eletricidade, ela tinha sido inventada antes, inclusive o telégrafo só é possível de ter existido por conta da eletricidade, mas a eletricidade passa a ser usada em ampla escala, uma escala muito ampla, para a iluminação das cidades, para várias questões, vários pontos, para a iluminação das residências, das indústrias, a partir da segunda Revolução Industrial. Então, a eletricidade como uma fonte, não, como caminho, um jeito, não de geração de energia, porque a eletricidade é gerada por outras coisas, mas como uma forma de energia. A eletricidade ela é fundamental nesse processo de segunda Revolução Industrial, a partir da segunda metade do século XIX. Há uma substituição do ferro por um metal mais resistente, mais leve, que é o aço, né, que é uma combinação de ferro com outros metais. Então, o aço passa a ser utilizado mais maleável, o aço passa a ser utilizado como principal liga, como principal liga metálica da indústria até então, passa a ser o aço. O automóvel passa a ser o meio de transporte que revoluciona esse período. A gente está falando aí, o automóvel é inventado no final do século XIX e aprimorado o processo de produção do automóvel a partir das linhas fordistas no início do século XX. A aviação é inventada também no final, já para o início do século XX, e no início do século XX, não só a aviação, mas enfim, a gente tem os dirigíveis, que são também desse período, e a gente tem também a invenção do telefone, né? Que também, no ponto de vista das telecomunicações, ela tem um impacto muito forte naquela sociedade daquele período. Então, essas são as principais invenções dessa segunda, ou invenções, ou inovações que são utilizadas em ampla escala dessa segunda fase da Revolução Industrial, e que causa, ou a gente pode colocar aí, casado junto com essa fase da Revolução Industrial, as transformações sociais que o mundo, principalmente o mundo ocidental, a Europa, os Estados Unidos, mas isso impacta também no Brasil, nos países africanos, nos países asiáticos, na Oceania, que são as transformações sociais que a gente percebe naquele momento. Então, por exemplo, o espaço urbano se transforma muito, porque com a entrada do automóvel
na cidade, as cidades começam a se ampliar, as casas começam a ficar, os locais de residência começam a ficar mais distantes. Na verdade, com a própria locomotiva, a invenção do subúrbio, não sei, né, se você for pensar o subúrbio no estilo norte-americano, que são casas, condomínios que ficam longe dos centros urbanos, a ideia de subúrbio era impensável num modelo em que não havia, o transporte era feito por carroça e a pé, né? Por quê? Porque as pessoas preferem morar em locais que estão ou mais próximo do trabalho ou das suas empresas do que vai passar, porque senão um trajeto de 50 quilômetros você levava mais de um dia ou mais, na melhor das hipóteses, com boa estrada você levava um dia a cavalo. A partir do momento em que você constrói linha férrea e você tem o transporte de locomotiva, que demora, coisa que um dia demorava um dia, passa a levar 1-2 horas. Então, isso torna possível você construir casas nos subúrbios. Então, a locomotiva já causa um impacto em algumas cidades, por exemplo, Nova York, de suburbização da cidade norte-americana. O que é diferente, inclusive, das sociedades europeias, mas as cidades norte-americanas começam a se suburbizar, né, ir para o subúrbio. E com a invenção do automóvel, isso se amplia, porque o automóvel individual passa a ser um meio de transporte que vai tornar cada vez mais próximo as cidades. E não só as cidades vão se tornar mais suburbanas, como também as ruas das cidades vão se transformar, que são os locais por onde as pessoas circulam. Porque se até então as pessoas circulavam sobretudo a pé, ou de carroça, ou a cavalo, várias pessoas passam a circular de automóveis. Então a rua deixa de ser um espaço, digamos assim, de preferência do pedestre e passa a ser um local de preferência para o automóvel. Inclusive, no início do século XX, havia um problema grande, porque os casos de atropelamento eram muito recorrentes, e naquele momento as ruas ainda eram lugares dos pedestres. Em determinado momento, né, a partir das reformas urbanas que começam a existir no mundo inteiro, as ruas passam a ser o espaço preferencial de carros, né, e não mais de pedestres. Os pedestres são relegados à calçada, né? Enfim, e as cidades modificam. Eu acho que o grande exemplo de cidade completamente modificada para o uso do automóvel é Brasília, né? Se você vê principalmente o plano piloto, é um lugar onde as pessoas circulam um pouco a pé. Há distâncias enormes entre um lugar e outro no plano piloto, aqui no Distrito Federal, de maneira geral, e é difícil se locomover a pé entre os locais. Basicamente, você precisa de carro. E Brasília, quando foi construída, né, não tinha nenhum sinal de trânsito, nenhum semáforo. A ideia era que não houvesse semáforo. Como cresceu demais, começou-se a utilizar semáforo para organizar o trânsito. Mas a ideia era de uma cidade sem cruzamentos, sem interrupções do trânsito, onde houvesse fluidez para circular de automóvel, evidentemente. Bom, então essas transformações no espaço urbano acontecem. Começa a haver também um processo de tornar as cidades mais salubres, evitando grandes epidemias que eram comuns nas cidades naqueles momentos. Então, há grandes reformas, por exemplo, em Paris, né, que é o primeiro exemplo de reforma urbana para transformar a cidade de maneira tornar a cidade mais salubre, de um meio sanitário mais adequado, porque também a gente tem um processo na segunda revolução industrial, a ciência, o casamento entre ciência, políticas públicas e indústria, ela é mais clara. Na primeira revolução industrial, não havia muito essa coisa de produção científica, de você ter laboratórios científicos que fomentassem o advento de tecnologia. Isso vai se dar, sobretudo, na segunda revolução industrial, com, inclusive, o surgimento de setores de pesquisa e desenvolvimento das empresas, com o foco das universidades de geração de pesquisa para
e casamento entre as pesquisas acadêmicas e as demandas de mercado, enfim, isso começa na segunda Revolução Industrial. E também nisso aí, em termos de organização de espaço urbano, a gente tem uma ciência biomédica cada vez mais desenvolvida, que vai descobrir, por exemplo, entre as invenções científicas daquele período, ou entre as descobertas científicas, o aparecimento dos micro-organismos, né, que não são enxergados a olho nu, principalmente por conta do microscópio. O uso do microscópio vai perceber a existência de micro-organismos que causam problemas de saúde, e entre esses problemas, há vários problemas sanitários de epidemias que surgem nas cidades. Então, as cidades começam a modificar por conta disso, e aqui no Brasil nós temos Oswaldo Cruz, como o nome diz, que vai tentar fomentar no Brasil, no início do século XX, uma reorganização da cidade. Inclusive, a gente vai ter no Rio de Janeiro uma reforma urbana muito ampla, destruindo vários cortiços, vários locais que eram tidos como insalubres, e as populações são expulsas, vão ocupar favelas, bairros cada vez mais distantes, para embelezar a cidade, tornar a cidade algo mais salubre. A imagem e semelhança de Paris, que é a primeira cidade que faz isso sob o governo do prefeito Haussmann, lá em Paris. E Paris é até hoje conhecido como Cidade de Luz, muito por conta dessas reformas que são feitas, e começam em 1870, mas vão indo até 1920, 1930, e em 1900 é construído, inclusive, essa Torre Eiffel, que está aí na imagem de vocês, que é construído por uma exposição, a exposição do século, né, na virada do século XIX para o século XX, e a Torre Eiffel era para ser algo transitório. As pessoas foi construído e depois iriam desmontar. Mas como fez muito sucesso essa torre, a Torre Eiffel ficou aí até hoje como um monumento, talvez o monumento mais conhecido da França, um dos monumentos mais conhecidos do mundo inteiro, tá? Enfim, então essas transformações vão ocorrer no espaço urbano também como uma parte das transformações sociais. O imperialismo é um fator importante, aí a gente tem um neocolonialismo levado a cabo pela Europa e pelos Estados Unidos, que aí os principais países, né, o neocolonialismo, o principal foco é a África, a partilha da África entre as nações europeias, que gera uma série de problemas sociais também, mas que vai atuar no enriquecimento dessas nações europeias. E esse imperialismo ele é importante compreender porque ele é o fator principal para que vai gerar a chamada Primeira Guerra Mundial, a Primeira Grande Guerra, que reúne vários países do mundo inteiro e que é um dos fatores que gera a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, o imperialismo é um elemento importante aí, a guerra por colônias é a guerra que vai ser, digamos assim, vai indicar o fim de uma era de paz e prosperidade. 1915 e 16 é o fim dessa era de prosperidade que a Europa vai vivendo, porque é praticamente 100 anos sem grandes guerras. Até a última grande guerra europeia que tomou a Europa como um todo foram as guerras napoleônicas, e aí isso vai ficar praticamente 100 anos sem grandes conflitos que reunia a Europa inteira, e essa guerra vai se dar é a primeira guerra da era industrial, que é a Primeira Guerra Mundial, que mata, é uma carnificina gigantesca, e depois a Segunda Guerra Mundial, que é outra carnificina gigantesca, mas que também é gerada muito em decorrência do que aconteceu na Primeira Guerra. Os sindicatos, nesse período da Segunda Revolução Industrial, se refortalecem, aí a gente vai ter vários direitos trabalhistas sendo reconhecidos, jornadas de trabalho, os primeiros fundos de previdência são construídos na Europa e no Brasil, e a gente vai ter um elemento importante nesse processo, que é a Revolução Russa, em 1917, que vai gerar um impacto muito forte sobre todo, não imediatamente, mas sobre todo o mundo, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. A gente tem também o advento do Fordismo, que é uma reorganização do trabalho super importante, e aí é o seguinte, o Fordismo ele não é uma inovação tecnológica em si, do jeito que a gente
conhece em tecnologia, mas é uma reorganização da forma como as maneiras trabalham, como as pessoas trabalham, que vai fazer com que a produção de veículos automotores, né, de carros, ela cresça exponencialmente e passam a ser objeto de consumo de massa, que é a segunda, outra característica desse tipo de sociedade, desse tipo de organização fordista da produção, em que o carro, que era um valor absurdo, só pessoas muito ricas podiam ter carro, em determinado momento, os carros passam a ser também consumidos em massa pela população trabalhadora, inclusive uma classe média que passa a ter acesso aos carros, graças a essa inovação fordista, que vai construir uma linha de produção, vai organizar a produção de maneira com que haja padronização das peças, padronizações dos automóveis, por isso que, inclusive, o Ford T foi o primeiro carro popular, né? Que a gente pode falar de carro popular, que é o primeiro, esse carro, esse Ford, esse modelo, que o Ford produziu na sua fábrica, que levava a linha de produção. A linha de produção do Henry Ford, do carro, ele foi baseado numa linha de produção de frigorífico, que ele via que nos frigoríficos eram penduradas as carcaças, e que essas carcaças eram penduradas e se movimentavam, as correntes iam se movimentando por meio de uma linha, né, de produção. Só que eram as carcaças pós, inclusive para descarte. E o Henry Ford falou, poxa, se isso é feito no frigorífico, eu não faço isso também para um automóvel, porque até então as fábricas eram organizadas de maneira que cada conjunto de trabalhadores fabricavam o carro do início ao fim, e eram os trabalhadores que, inclusive, se deslocavam entre um ponto e outro, o que fazia causava uma perda, inclusive, de eficiência, perda de tempo muito grande, e o Henry Ford ele vai fazer essa transformação, vai colocar a linha de montagem, vai padronizar peças, vai fazer uma integração vertical da cadeia produtiva, né? O que significa que o Henry Ford vai fazer do pneu até a última peça do carro, até a venda do carro, e integrando isso, vai possibilitar que não haja, por exemplo, demora na locação de peças, não vai colocar aqui, porque eles se dependia antes de empresas que produziam cada uma coisa, só que a empresa produzia a roda, o parafuso da maneira que queria, e o que a Ford queria era outra coisa, às vezes faltava, enfim, isso causava atrasos na produção. E aí a produção que se fazia de um carro, se todos os operários ficassem por conta de um carro, uma produção de um carro que demorava 15 horas passa a ser feito em 1h30, com essas transformações que o Henry Ford faz na cadeia produtiva. E isso causa um impacto muito forte. Então, essa é uma inovação importante e causa uma transformação social importante na sociedade, então. Gente, são 10h15, 10h13 agora. Eu acho que eu vou parar por aqui. A gente vai falar na semana que vem sobre a terceira Revolução Industrial, sobre a quarta Revolução Industrial, e provavelmente a gente já começa a discutir as teorias do Marx e do Schumpeter sobre essas transformações, sobre o impacto, sobre o papel da inovação dentro da sociedade capitalista, tá? Mas eu acho que assim, a ideia um pouco hoje era tentar mostrar um pouco sobre essas histórias dessas inovações e como é que elas têm a ver com a nossa sociedade atual. Enfim, alguma dúvida, alguma colocação, algum comentário que vocês queiram fazer? Então, estou vendo aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone, tá? Vou interrompendo a gravação aqui.